Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Campelo. Ele é ortopedista, vai falar um pouquinho pra gente sobre fibromialgia. Boa noite, Dr. Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, Chara. Boa noite vocês em casa. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Um prazer. Obrigada eu de estar te recebendo aqui novamente, Dr. Rafael. Obrigado, é um prazer. Prazer imenso. O Dr. Rafael hoje, lembrando, vai falar sobre fibromialgia. No dia 12 de maio é comemorado o Dia Mundial. Dr. Rafael, qual a importância em se comemorar esse dia? Então, Chara, o que a gente estava comentando antes aqui, a fibromialgia, a importância desse dia é conscientizar as pessoas desse distúrbio que só vem crescendo cada vez mais em consultório médico, né? Orientar as pessoas a ter uma consideração especial. A fibromialgia hoje em consultório médico, né, uma patologia de um difícil diagnóstico. Então é uma patologia que requer uma atenção especial, porque requer uma avaliação minuciosa, uma anamnese bem detalhada do paciente. Então é uma patologia que tem muitas particularidades e merece uma atenção muito especial. Por isso a data comemorativa, acho que do 2º ano da caminhada internacional da fibromialgia. Tá. Você de casa pode participar e mandar suas perguntas pelo telefone 3372-3720 para o nosso e-mail maissaude@tvcamposdeminas.com.br ou uma mensagem de texto para o celular 9972-1640. Então não deixem de participar e tirar suas dúvidas. Doutor Rafael, então fala um pouquinho pra gente o que é a fibromialgia. Então, o que é a fibromialgia? Para começar, é um tipo de reumatismo, né? É um reumatismo não inflamatório, né? Para explicar bem para as pessoas de uma maneira mais simples, é uma dor generalizada, né? Ou seja, difusa e crônica, né? Geralmente o paciente entra no consultório falando, doutor, meu corpo dói todo, né? Eu não tenho uma dor num local específico, né? Então a fibromialgia é uma dor de origem ainda inespecífica, não tem ainda um diagnóstico, uma origem, uma etiologia precisa para saber qual a causa, né? A gente vai falar mais à frente quais as causas dessa patologia, né? Então é um distúrbio complexo, né? Muscular, é uma das síndromes musculares mais comuns hoje em dia na população. Então é uma dor generalizada, né? E difusa, né? Que dói, o paciente geralmente não consegue, né, dizer aonde dói. A grande maioria dos pacientes não conseguem localizar essa dor, né? Então é uma dor generalizada. Então o principal sintoma é a dor. O principal é a dor. E além da dor, quais são os outros, doutor Rafael? Então, a gente considera 3 fatores principais, né? A dor, a fadiga, que é o cansaço, né? E a alteração do sono, né? Tem vários fatores que também juntam a esses aí que a gente pode considerar na fibromialgia, né? Alteração de memória, né? Sensibilidade ao frio, né? O cansaço extremo. O paciente geralmente é um paciente ansioso, né? O paciente às vezes pode ser um paciente depressivo. A grande maioria dos pacientes que hoje têm o quadro já diagnosticado de fibromialgia são pacientes que por algum tempo tiveram algum problema, algum trauma familiar, algum problema de depressão. Então é muito ligado ao fator emocional, né? Eu diria que eu acho que o principal fator etiológico hoje é o fator emocional. Então o diagnóstico é difícil, doutor Rafael? É um diagnóstico muito complicado, né? É extremamente clínico, né? Hoje não tem um exame de imagem, nem um exame laboratorial que comprove a fibromialgia, né? Então, por isso que hoje o médico necessita ter um tempo maior com esses pacientes, né? Ter uma anamnese bem feita, uma conversa detalhada com o paciente, para poder chegar a um diagnóstico de fibromialgia. E mesmo assim é interessante você excluir todas as outras patologias antes para chegar a um diagnóstico de fibromialgia, né? Só para complementar, a gente estava conversando aqui antes, como hoje é comum, e eu fico impressionado no consultório, como vários pacientes que passam, às vezes por outros especialistas, já chegam com o diagnóstico em uma consulta médica, com o diagnóstico já, doutor, o outro médico lá do meu posto, falou que eu tenho fibromialgia, né? Então, às vezes aquela pressa de você dar um diagnóstico, não ter aquela paciência de examinar um paciente com calma, conversar com o paciente, e fica difícil depois para você tirar isso da cabeça do paciente. Falar, olha, não, vamos ver, vamos investigar primeiro. O diagnóstico não é fácil. É um diagnóstico complicado. Não é igual um exame de sangue, um raio-x, um ultrassom. Não tem como diagnosticar por esses exames. Não tem. Né? Alguns exames de sangue, né, tem o que a gente chama de FAN, que é o fator antinuclear. Ele pode vir um pouco aumentado, né, um exame com alterações mínimas, mas não são alterações conclusivas, né? Então, realmente é difícil, é extremamente clínico, né, o diagnóstico da fibromialgia. E existem pessoas mais predispostas a terem a fibromialgia? Sim, né, hoje em dia todos os estudos, né, igual a gente falou, a etiologia dela é uma etiologia definida, isso está em estudo no mundo inteiro, porque hoje é a doença do momento, né, a fibromialgia, né, devido à vida estressante das pessoas, né, as depressões, cada vez mais depressão, você vê mais pessoas tratando de depressão, né, então
esses pacientes que têm a etiologia, a gente poderia definir como fatores psíquicos, emocionais, né, e até traumáticos, né? Então a gente baseia muito nisso. A predisposição ela atinge muito mais mulher do que homens, né, em torno de 10 mulheres para cada homem, né, na faixa etária em torno de 30 a 50 anos, lembrando que ela pode acometer crianças até idosos, né? Hoje está aumentando muito essa patologia em crianças, né? Então a fibromialgia, a gente tem que ter uma atenção muito especial com ela, por não ter uma causa definida, não ter um diagnóstico preciso, um exame muito adequado para a gente fazer um diagnóstico preciso. E qual é o tratamento, doutor Rafael? Então, o tratamento da fibromialgia, a gente baseia, não é tanto medicamentoso, né? A gente baseia sempre nesses fatores que eu falei etiológicos, né? Então, é muito importante para o paciente ele ter uma orientação que a gente chama de padrão ouro para o tratamento da fibromialgia, é a atividade física. Né? Por quê? Porque a gente chama hoje que tem os tender points, que são os pontos dolorosos, né? Nós temos 4 pontos dolorosos que são, que a gente estava conversando aqui, que são os pontos que a gente chama uma atenção maior, né? Que é o leito da unha, a fronte, o dorso do antebraço e a região dorsal do pé. Então, é muito interessante essas dores, elas ficam, a pessoa às vezes tem uma atrofia muscular, a depressão causa às vezes uma contratura dessa musculatura, então a atividade física é muito importante. Né? Às vezes também tem a parte medicamentosa, que são os antidepressivos, né? Tratamento hoje tem uma substância que chama pregabalina, né? e a gabapentina, que são antineuríticos, diminuem o limiar da dor também, né? Miorrelaxantes, mas basicamente é tratar o fator emocional e a atividade física. Tá? E tem cura? Então, basicamente, né, essa patologia, como ela é crônica, é muito difícil o paciente chegar à cura. Ela tem um controle, né? O paciente hoje pode ter uma fibromialgia, ela pode ter uma vida normal. Né? O estudo que foi feito em São Paulo, na Universidade de São Paulo, há 3 anos atrás, né, mostrou que apenas 3% dos pacientes que foram tratados tiveram uma regressão total dos sintomas. Né? Então é muito difícil. Hoje em dia a gente brinca até que os pacientes já chegam às vezes chateados, que todo mundo da família acha que é aquele famoso piti. Né? Ninguém entende o paciente, fala, mãe, a senhora está com piti, não é dor, e ninguém entende. Né? Nesse estudo é interessante também, tem um tempinho rapidinho para eu falar desse estudo. Cerca de 80% dos pacientes que foram estudados nesse trabalho não sabiam que eram diagnosticados fibromialgia, não sabiam nem o que era fibromialgia. Né? 20% desses eles reclamavam muito porque passaram por mais de 6 médicos e achavam que o médico não levava o paciente a sério. Né? Então é um problema social também. Né? Então o paciente, a gente tem que entender o paciente como um todo, né? Na parte psicológica e física. Tá. Né? E quando a pessoa não faz o tratamento, doutor Rafael? Isso é uma bola de neve. Né? É uma bola de neve. A dor só vai aumentando. Só aumenta, né? Porque é muito interessante você controlar esses fatores como a depressão, as alterações emocionais. Né? Então se o paciente não faz o tratamento, um problema que às vezes é pequeno, vai aumentando, vai se agravando. E isso leva o paciente, às vezes um paciente depressivo, né, a alterações severas. Né? Então, se não tiver um tratamento, o paciente tem que procurar auxílio, né, tem que procurar ajuda, né? Não pode levar em conta o que os outros pensam, pense sempre em você, que vida a gente só tem uma. Né? Então, procure um especialista. Tá. Mas quando a pessoa não trata, doutor Rafael, essa dor só tende a aumentar? Tende a aumentar, porque como a gente falou de fatores emocionais, geralmente um paciente depressivo que não tem um controle, não tem uma orientação médica, a tendência dele é sempre ter uma piora. Né? É muito difícil. Claro que tem casos que o paciente às vezes tem uma melhora até sem a medicação, né? É até melhor, porque realmente os antidepressivos eles causam uma dependência, eles têm seus efeitos colaterais. Né? Mas a tendência da grande maioria dos pacientes, se não tiver um tratamento, uma orientação médica, sempre orientação médica, se não tiver essa orientação, com certeza eles não vão ter uma redução de sintomas. Mas a fibromialgia, ela pode vir sozinha ou acompanhada de outra doença, doutor Rafael? Então, geralmente, ela já é uma síndrome, né? Ela é acompanhada de sinais e sintomas. Então, ela é uma síndrome, ela é um conjunto de patologias, né? São alterações musculares, alterações articulares, né? Ela é um reumatismo, né? Que atinge principalmente ligamentos e tendões e músculos, né? Então, ela já caracteriza já com uma série de patologias integradas. Né? Então, tem que se tratar o paciente como um todo. Então, ela nunca vem sozinha? Nunca vem sozinho. O paciente, geralmente, ele tem a depressão, ele tem as dores, ele tem limitação de movimento, ele tem contraturas musculares, ele pode ter nódulos. Né? Então, ele tem uma série de fatores, né, que tem que ser olhados individualmente. Tá. Doutor Rafael, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de saber se o doutor tem mais alguma consideração a fazer, se quer deixar algum recado para os nossos telespectadores. O que eu oriento, Chara, é sempre nunca deixar para depois. Faça hoje faça o rápido, né? O que você não, em vez de deixar para amanhã, faça logo hoje. Nunca deixe para amanhã. Tá com dor, tá com algum problema, não deixa chegar num estágio maior,
né, procure sempre um especialista, né, tire dúvidas, né, porque você vai encontrar um monte de opiniões na rua, de amigos, de colegas, a vizinha que foi no médico, mas cada pessoa tem uma fisiologia diferente, então procure sempre um especialista. Tá. E fala pra gente aonde que o senhor atende, o número do telefone do consultório. Vamos lá, eu atendo no Hospital das Mercês, né, número 3379-2887, né, atendo no meu consultório, no Largo do Rosário, 3371-7511, atendo na Clínica São Lucas, 3371, né, 2800, eu acho. Né, não tenho 3372 isso. Tá? E qualquer coisa, estou inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Obrigado, viu, Chari, mais uma vez, pelo convite. Doutor Rafael, eu que agradeço, seja sempre bem-vindo, nós estamos à disposição e é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, só vou deixar um beijo aqui para minha esposa, para minha mãe e para minha sogra que estão me assistindo lá na minha casa. Um beijo para vocês, amo vocês. Um abração para todas também e que elas venham acompanhar o programa com a gente, né, doutor Rafael? A próxima vez eu trago minha esposa aqui. Traga ela para ficar nos estúdios com a gente. A todos que participaram, muito obrigada. E se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, amanhã tem a reprise, às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.